Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje quero conversar com vocês um pouquinho sobre o GALG 11, o fundo da Guardian Logísticas no segmento de logística. Quero começar a comentar sobre a atualização do fundo, uma possível emissão de cotas, que deve já estar aí no forno, e também se após uma emissão de cotas, se esse fundo vai se colocar ali entre os melhores do setor de logística. E quero explicar um pouquinho o meu racional para vocês. Bom, vamos aqui a alguns dados importantes do fundo. Então, valor de mercado 527 milhões, isso por cota da R$ 9,17. Valor patrimonial em 526 milhões. Bom, dessa informação, o que a gente pode tirar? Que o fundo já superou aqui o seu valor patrimonial. Muito provavelmente, quando o fundo retornar a esse valor de 9,17, quem sabe ele perto dos 9,30, o fundo pense em uma emissão de cotas. O fundo teve um ápice recente, né, ali na faixa de R$ 9,20, optou por não emitir, acredito eu, aguardando um spread maior, porém o mercado não sustentou o valor da cota nessa faixa dos R$ 9,20. Então, acredito que se o fundo novamente retornar a essa faixa, a gestão não vai deixar essa oportunidade passar. Por quê? Porque hoje o GALG 11 é um fundo muito interessante, mas ainda é um fundo pequeno. É um fundo que tem apenas 5 ativos, que conta com uma alavancagem considerável, a gente vai olhar aqui na casa de 41%, que é bem estruturada, bem amarrada, porém é um risco que é trazido para dentro do fundo, então o mercado precifica esse risco. O fundo conseguindo crescer, ele vai, obviamente, diluir essa alavancagem e pode investir em determinados imóveis e aí o fundo vai ter uma característica muito única, que pode ser o grande diferencial deles. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouco, me acompanhe. Então, o fundo tem aqui um prazo médio dos seus contratos de mais de 9 anos, vacância zerada, pagando aqui um yield acima dos 11%. E cada vez mais cotistas, né? Quase 65 mil. Alguns comentários aqui da gestão. Então, algumas características operacionais do fundo que exemplificam o comportamento aqui do mercado são o longo prazo médio dos contratos de locação e a porcentagem desses contratos que são atípicos, do tipo que a multa para rescisão é a somatória dos aluguéis remanescentes. Trouxemos um estudo de mercado com essas premissas ao lado. O Guardian Logística possui o maior vault, que é o prazo médio dos contratos, entre os maiores fundos logísticos do IFIX, e 100% dos seus contratos são atípicos. Vale ressaltar que, mesmo contando com um quadro de inquilinos com o melhor rating de crédito do mercado, o GALG permanece oferecendo o melhor dividend yield. Obviamente, pessoal, aqui isso tem relação com a cota, que está sempre muito amassada em razão da alta alavancagem, consequentemente entrega um yield muito interessante. Contratos atípicos têm vantagens e desvantagens. Obviamente, tem ali a vantagem de ter um contrato longo, com uma multa robusta. Entretanto, você não tem ali uma grande movimentação na carteira, né, no seu portfólio de locatários, que pode fazer com que o fundo aumente o seu dividendo. Por quê? Hoje, num contrato típico, se um locatário sai e o ativo é bom, a gestão pode conseguir um aluguel maior ainda. Por exemplo, uma gestão que trouxe esse dado para a gente foi a LVBI. Ela tem um ativo em Aratu, que está alocado para Americanas, que é um contrato que foi feito há muito tempo, mas que hoje, se a Americanas sair e o LVBI locar a preço do mercado daquela região, isso representa um ganho de 2 centavinhos por cota. Então, por exemplo, aqui no GALG, isso não é possível, porque o contrato é longo e ele simplesmente vai sendo reajustado. Então, tem vantagens e desvantagens. O meu ponto é, o GALG ele tem 5 ativos que não estão localizados em localizações óbvias. O que eu quero dizer com isso? O ativo não está no raio 30 de São Paulo, que é uma localização prime, tem vantagens e desvantagens. O fundo tem ativos em localizações um pouco mais diferentes, e com isso ele consegue um yield também mais atrativo, porque tem um pouco mais de risco. Então, se o fundo conseguir se posicionar nesse segmento,
pode ser bem interessante. Vou continuar meu raciocínio daqui a pouco sobre isso, mas deixa o like, se inscreva, o grupo do Telegram está sempre na descrição, então tá aí de graça para quem quiser, me dá essa força também com o like, beleza, pessoal? Bom, a projeção do valor da cota do GALG, caso o fundo fosse negociado no mesmo múltiplo que seus pares, seria de R$ 11,35. Então, aqui um forte potencial de valorização, né? Enquanto os 13 maiores fundos de logísticas do IFIX apresentam a valorização de suas cotas de quase 20%, nesse mesmo período o GALG apresentou uma variação de apenas 9,43%. Então, o fundo ainda tem o potencial de subir mais uma grande pernada. Aqui a gente consegue ver sobre o que o fundo comentou, do prazo médio dos contratos. Ele não traz aqui o nome dos fundos para a gente, mas até dá para conseguir aqui matar alguns, né, pessoal? Provavelmente aqui a gente tem HGLG, XPLG, enfim, os grandes fundos. A questão é, o GALG, se ele consegue emitir e consegue se posicionar no segmento de fundos com localizações, né, ativos com localizações um pouco mais diferenciadas, por exemplo, Cachoeirinha, a gente até tem lá um imóvel no VILG, mas enfim, não é tão óbvio assim, Vitória de Santo Antão, Salvador, que até tem ali outros contratos, outros ativos, mas não são tantos, São José dos Campos. O que eu quero dizer com isso? Canoas, que o fundo pode conseguir esses ativos um pouco mais distantes, com cap rate mais atrativo e 100% atípico. Um fundo imobiliário de logística com essas características, então ele vai buscar uma localização diferenciada, com um cap rate maior, obviamente, e com um contrato 100% atípico para tentar blindar um pouco essa localização diferenciada. Pode ser um produto, um fundo que ele não tenha exatamente um outro fundo com essas características. O que eu quero dizer com isso? Ele pode se tornar único. Hoje a gente tem fundos imobiliários geralmente mixados. Então ele tem ali 30-60 na questão dos contratos típicos e atípicos, ou 50-50, ele tem um pouco de raio 30, ele tem os imóveis menos óbvios, ou ele tem um fundo que é só prime, então ele vai buscar, por exemplo, um Bresco da vida, que vai ter ali a maioria dos seus fundos localizados dentro do raio 30, ou você tem um LVBI que tem lá um ativo um pouco mais diferenciado, mas depois ele tem um ativo muito prime, digamos assim. O que eu quero dizer? A gente tem esses fundos mixados, mas a gente não tem um fundo que vai entregar um yield muito bom, porque a localização é diferenciada, um cap rate bom, e em contrapartida ele é atípico para trazer uma balança, um balanceamento melhor do risco-retorno. Então, se o GALG for nessa linha, conseguir crescer nessa linha, diminuir a alavancagem, no médio prazo, ele pode se posicionar entre os grandes fundos com uma estratégica única. Não sei se me fiz entender, mas é um caminho aí que eu vejo para o GALG. Deixem aqui nos comentários se vocês concordam ou não com essa minha visão. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Um grande abraço e valeu!